muito bom dia, e depois destas frases inspiradoras, gostaria em primeiro lugar de saudar esta iniciativa muito importante e, em segundo lugar, dizer que o motivo que me traz aqui hoje é que faço parte de um grupo que se chama WebPact, um grupo, uma comunidade educativa de prática e de investigação interdisciplinar, aberta, informal, que desde 2012, na UTAD, tem o objetivo de desenvolver, aplicar e melhorar metodologias de promoção do pensamento crítico de forma sistemática e intencional. Venho aqui defender que é muito importante e que, apesar de algumas iniciativas já estão de pé, é muito importante, imprescindível e possível que cada um de nós, nas suas unidades curriculares que lecionam, cada um de nós tenha um foco particular e intencional na promoção do pensamento crítico dos seus alunos. E trago aqui uma proposta que espero poder debater, se não for aqui, pelo menos na pausa café. Mas antes de mais, por que é assim tão imprescindível? Vivemos hoje num mundo atormentado, direi eu, por mudanças extremamente rápidas e aceleradas que trazem problemas profundos, complexos. E a esses problemas nós precisamos de responder com outra forma de pensar. Precisamos de uma revolução do pensamento. Esses problemas tocam muitas vezes a nossa própria sobrevivência em muitas áreas, esferas da nossa vida, seja económicas, sociais, ambientais, tecnológicas, e por ser mesmo tão graves, precisamos de agir e precisamos de intervir. E para fazer isso é preciso que estejamos bem preparados. A ação deve estar baseada numa reflexão sólida, clara, para ela ser mais justa e responsável. Por outro lado, o bombardeamento constante o acesso massificado à informação tem feito com que estamos na era do instantâneo. O instantâneo domina a fast informação, fast information, fast food, fast information, faz com que, muito repetitiva, pouco tratada, pronta a consumir, boatos que se espalham nas redes sociais em segundos, não podem de maneira nenhuma sobrepor-se a um questionamento aprofundado dos problemas. Por seu lado, as empresas, por diversas vias, têm vindo a manifestar a sua dificuldade em encontrar novos licenciados ou recém-formados com as capacidades necessárias, chamadas soft skills, nas quais o pensamento crítico se inclui, dificuldade em encontrar essas competências nos recém-formados, competências que, não sendo intuitivas, devem ser intencionalmente trabalhadas. Este é um diagnóstico que é partilhado por peritos de organizações internacionais do Fórum Educativo, que vem regularmente dizer que é preciso colocar um foco específico na promoção do pensamento crítico nos alunos. Os nossos alunos chegam muitas vezes à universidade com pouca disciplina de trabalho individual e coletivo e poucas capacidades de pensamento crítico, e isso é são problemas que põem em causa o sucesso da adequação do ensino superior à Bolonha.
Portanto, que questões é que coloca este diagnóstico? A primeira é, será que o acesso alargado à informação pode, de facto, servir como uma alavanca extraordinária para preparar como deve ser os alunos de uma forma mais responsável, para eles poderem tomar decisões mais fundamentadas e intervir na sociedade? Será que podemos desenvolver um pensamento com maior qualidade, sistemático e disciplinado? Podemos diminuir o enviesamento das crenças, da cultura, rejeitar postulados falsos, danosos, fundamentar melhor as nossas decisões? Questão 3. Seremos capazes, ou como podemos nós aumentar a nossa consciência para saber se estamos a pensar bem ou se estamos a pensar pobremente? Ou seja, seremos capazes de aplicar padrões intelectuais ou estándares de qualidade ao nosso pensamento ou aos nossos mecanismos de pensamento? No fundo, como fazer para que os nossos alunos se tornem pensadores independentes, críticos, ao longo da vida e que desenvolvam este tipo de capacidades que estão aqui no post-it. E isto se eu adopto esta definição de Paul Richard como o pensamento crítico sendo aquela forma de pensar sobre qualquer assunto, conteúdo, problema, na qual o pensador melhora a qualidade do seu pensar, tomando conta das estruturas inerentes ao pensamento e impondo-lhe padrões intelectuais. Bem, estas questões são muitas. Como é que nós podemos atacá-las? Há várias iniciativas no mundo e em Portugal, nomeadamente, por exemplo, com a criação de unidades curriculares específicas em Lisboa, na Católica aqui do Porto e em outras universidades, sobre o pensamento crítico, e mais escassas, algumas iniciativas em que os docentes fazem infusão do pensamento crítico nas suas unidades curriculares específicas, com as matérias específicas. Então eu vou apresentar aqui o que o grupo Webpact tem desenvolvido, esperando que possa servir para aqui colegas e que possam dar um feedback, já que é tão importante, sobre isto. A proposta que eu trago se baseia essencialmente na revisão entre pares. E por que na revisão entre pares? Porque coloca o aluno numa forma ativa de trabalho e, por outro lado, porque a literatura e a experiência já demonstra que é uma forma catalisadora muito potente da aprendizagem. E, acoplado a esta revisão entre pares, utilizamos também uma grelha ou umas grelhas que ajudam a percorrer, digamos, os mecanismos de um bom pensamento. E aqui, em particular, a grelha Frisco. Começa esta, digamos, a metodologia, tem vários pilares e que todos eles são importantes para que seja bem sucedida. Devo dizer que esta metodologia foi sendo desenvolvida com processo de iteração, teste, etc., como em qualquer inovação. Fizemos protótipos, testamos e depois melhoramos. E começamos por uma apresentação aos alunos. Qualquer docente do grupo Webpact apresenta no início do semestre uma pequena aula, vamos dizer assim, interativa sobre o que é o pensamento crítico, porque é que é importante, como é que se pode exercitar, quais são as ferramentas fundamentais para ele. Em segundo lugar, os alunos são submetidos a um teste que foi desenvolvido por Robert Ennis, um professor emérito da Universidade de Cornell, nos Estados Unidos, que já desenvolveu este teste há alguns anos, mas que foi traduzido e adaptado para Portugal, e que permite, de certa maneira, avaliar o nível de pensamento crítico dos alunos
e das dimensões desse pensamento no início do semestre. A seguir, os alunos vão ser divididos em pares ao longo do semestre, e esses pares, vamos chamá-lo um par, o aluno autor e o aluno revisor. E o docente vai propor aos pares uma atividade onde eles vão exercitar o seu pensamento crítico e que esteja ligada, evidentemente, com a matéria da unidade curricular. Essa proposta é partilhada na Drive. Portanto, nós utilizamos a net, a internet e as plataformas digitais. É partilhada na Drive com o aluno autor, junto com esse exercício. Pode ser um artigo a analisar, pode ser uma análise clínica, pode ser um problema, pode ser equações, podem ser, enfim, situações específicas relacionadas com a matéria. Depois, o aluno autor faz então a análise do documento, uma análise crítica. Ele tem algum tempo para o fazer, depois é partilhado via Drive de maneira anónima com outro aluno, que nós chamaremos revisor, que vai fazer então a sua revisão e vai propor melhorias, vai comentar o trabalho do aluno. Finalmente, o aluno autor vai poder integrar ou não essas propostas, e o aluno revisor terá outra vez a oportunidade de ver se o aluno autor fez ou não fez essas melhorias, porque se houve contra-argumentação, etc, etc. A docente finalmente dá uma nota ou classifica este trabalho, seja para o aluno autor ou revisor. Este é um ciclo de atividade, como podem ver, de 5 etapas, que é reproduzido tantas vezes quanto o docente pense ser necessários. Nós sabemos que para consolidar as competências é importante que as coisas sejam repetidas algumas vezes. Ao longo deste trabalho, os alunos utilizam e são sensibilizados para a grelha Frisco, mas existem outras grelhas na literatura e cada docente pode também elaborar a sua própria, aquela que lhe parecerá mais útil. Mas esta, pronto, identifica o foco do problema, analisa as razões. Não vou detalhar de maneira nenhuma esta grelha, porque não tenho tempo, mas permite avaliar as inferências, determinar o contexto da situação do problema, analisar a clareza do pensamento exposto e, finalmente, ter uma visão global, um overview de todo o trabalho efetuado. Também são sensibilizados para saber fazer bons feedbacks, porque é premente e é crucial que, para a melhoria do trabalho, o feedback também seja de qualidade. E há vários estudiosos dos feedback, como é que podemos classificar se um feedback é de qualidade ou não. Em todo o caso, tem várias categorias e eles são sensibilizados a fazer um feedback construtivo, que tenha as categorias cognitivas e afetivas presentes. Portanto, aqui eu quero simplesmente mostrar um exemplo, se isto abrir. Pronto. Isto é simplesmente, muito rápido, a folha da Drive em que o docente monitoriza a atividade com os alunos autores, o seu Gmail, o link que é gerado pela Drive e depois a partilha que vai ser feita de maneira anónima com os alunos revisor através do seu Gmail. Vou agora ver se isto, então, posso voltar. Pretende fechar tudo? Não, não é? Fechar tudo? Não. Senão vou fechar toda aqui este. Este. É o que eu fiz, mas... Outra. Não faz mal. Pronto. E, portanto, peço desculpa por estes... E aqui está um exemplo concreto de um documento, por exemplo,
um artigo que os alunos vão analisar e que tem a ver com a matéria que é dada na disciplina. Este documento é partilhado com o aluno autor na Drive e, como podem ver, ele tem dois espaços. O espaço autor, onde ele vai fazer o resumo, a análise e a crítica, seguindo a grelha de Frisco, portanto, o foco, as razões, as inferências, a situação, a clareza. E depois um espaço autor-revisor, onde o revisor vai poder fazer os seus comentários, as suas achegas, com um feedback positivo e construtivo, como vimos anteriormente, e o aluno autor vai poder também contra-argumentar o que o aluno revisor disse e fundamentar melhor as suas posições, cada um. Aqui não se apresenta muito bem neste computador, no meu via-se bem, onde é que o aluno autor chegou a incluir comentários e a melhorar o seu trabalho, graças ao trabalho efetuado pelo revisor. Pronto. A avaliação final da atividade é feita, importante, e é feita pelas notas que a docente dá ao trabalho dos autores e dos revisores, e tenho aqui alguns exemplos que não vou detalhar, porque, por exemplo, no segundo momento há uma nota um bocado mais baixa, mas poderemos falar disso mais tarde. Também fazemos uma análise ao tipo de feedback que os alunos estão a dar, ou deram, ou seja, foram capazes ou não de identificar problemas globais, soluções globais, têm utilizado explicações, elogios, etc. Também passamos o teste de Cornell final, novamente, para ver a evolução que os alunos tiveram ao longo do semestre, depois de fazerem estas atividades, este ciclo de atividades repetido 2 ou 3 vezes. Não só podemos ver o valor global da evolução, mas também nas suas diferentes dimensões que o teste de Cornell afere. Também temos um inquérito final da apreciação aos alunos, em que tentamos perceber se eles realmente valorizaram a atividade, que dificuldades é que tiveram e se o uso da grelha Frisco foi importante, se a aula de apoio do professor, as aulas e os documentos de apoio foram interessantes. E há aqui alguns depoimentos que mostram efetivamente que esta é uma atividade que os alunos gostam muito de fazer. Só para aqui, espero que agora já se veja, nós registamos aqui todo o grupo, todas as intervenções que têm sido feitas nas unidades curriculares dos membros do grupo WebPact, e como podem ver, desde 2012 tem ido em crescendo, à medida também que os docentes têm se integrado e têm vindo mais docentes para o grupo. 2014, 2015 sendo o ano com mais intervenções nas unidades curriculares, seja de veterinária, de enfermagem, de pedagogia, de literatura, de matemática, estatística, gestão, engenharia. Portanto, temos aqui um grande leque de unidades curriculares que foram abrangidas e um grande número de alunos. Os resultados do nosso trabalho, que não posso detalhar aqui e que são de grande interesse, pelo menos para nós, têm sido publicados em conferências internacionais e em artigos de revistas indexadas também, e responderam sobretudo a questões como será que a plataforma utilizada foi útil e foi uma barreira, ou ao contrário, foi importante utilizá-la. Os alunos acharam útil e aprenderam com estas atividades. O que é que podemos pensar sobre o papel do aluno autor e o papel do aluno revisor? Há alguma diferença? Como é que eles aprendem mais? Evoluiu-se ou não se evoluiu nas competências de pensamento crítico? Que aspectos é que devem ser trabalhados? Por exemplo, nós achamos que as inferências têm alguma dificuldade dos alunos de perceber e de as identificar. Como é que evoluíram na comunicação escrita?
como é que tem sido, qual é o papel do professor neste caso, e aqui, por exemplo, o reforço pelos bons exemplos é muito importante, coisas que temos vindo a introduzir nas nossas unidades curriculares, e, finalmente, o tempo para realizar e avaliar a atividade. Na fase de desenvolvimento, ou seja, nesta última fase, à medida que outros docentes foram integrando o grupo, outras questões foram surgindo. Por exemplo, é fácil utilizar a grelha Frisco para matemática? É possível, por exemplo, ou para a produção animal, como é que nós podemos adaptá-la a certos tópicos e a certas unidades curriculares? Como fazer para trabalhar com turmas grandes? Será que podemos, por exemplo, passar da revisão entre pares para a revisão entre grupos? Que outras metodologias, e já temos estado a tentar, como por exemplo a controvérsia construtiva, podem ser complementares ou podem ser utilizadas em sala de aula, e que fazer para que o teste de pensamento crítico de Cornell, que é bastante longo e que os alunos por vezes se cansam de preencher, se é possível termos um outro teste que sirva aos nossos propósitos. Tudo isto foi trabalhado no âmbito do projeto financiado pela FCT de inovação didática no ensino superior. Essas questões foram então trabalhadas e tiveram como output principais, além das atividades propriamente dita, duas publicações, um livro que eu vos incito a ler, que é o Pensamento Crítico na Educação, Desafios Atuais, que recolhe os contributos do segundo Seminário Internacional sobre o Pensamento Crítico, realizado na UTAD em maio de 2015, e um capítulo de livro no livro de Experiências de Inovação Didática, publicado pela Secretaria de Estado da Ciência do Ensino Superior. As perspectivas são de continuarmos a refletir sobre os resultados das últimas atividades e de melhorar o nosso sistema. Já estamos em fase quase final de construção de um teste de pensamento crítico mais simples e transdisciplinar. Estamos a pensar como trabalhar a literacia digital e o pensamento crítico e como responder a certas empresas e organizações que já estão a pedir programas de formação nesta área para os seus funcionários. Também estamos a trabalhar numa unidade curricular específica para a UTAD, em regime presencial e e-learning, e prestes também a candidatar-nos para um Erasmus+, com 11 parceiros internacionais de 9 países diferentes, que têm as mesmas preocupações que nós. Uma nota final, penso que já terei. Como é que um grupo destes, e aqui se calhar é um pouco um elemento da inovação pedagógica, é a existência deste grupo. Como é que um grupo destes, e nomeadamente o WebPact, tem contribuído para os seus membros e como é que um grupo deste pode contribuir para a comunidade? Começando como pode contribuir para a comunidade, nós já temos feito sessões, workshops de formação, aqui com outros docentes do ensino básico e do ensino secundário, assim como do ensino superior. Também aqui temos autoformação. Lembro-me, por exemplo, da nossa colega de filosofia fazer um workshop para nós, interno ao grupo, sobre lógica e argumentação. Temos aqui a presença de um colega de Espanha, o Carlos Sainz, e também do Minho, que passaram o dia connosco para partilhar experiências. E, para finalizar, alguns depoimentos dos nossos colegas que foram recolhidos no âmbito do projeto, de forma anónima, do projeto FCT, em que saliento a importância de encontrar formas relevantes para a sua prática docente, questionar as práticas, este grupo lhes permitiu questionar as suas próprias práticas e valorizam a participação dos membros, a diversidade, a heterogeneidade de todos os seus membros. Portanto, é só isto, importante a partilha
importante o trabalho em conjunto, num espírito franco e aberto, importante a confiança que soubemos estabelecer entre nós, é um ambiente seguro onde podemos partilhar fracassos, erros e melhorias. É uma aprendizagem contínua, aprendemos muitos uns com os outros e temos resultados pedagógicos e científicos de investigação. Deixaria aqui a última frase, comecei com uma frase e deixaria esta: cultivemos de forma sistemática e direcionada a abertura, a curiosidade, a tolerância, o respeito pelas diferenças, a busca do rigor, o esforço direcionado e disciplinado, a escuta empática para saber colocar-se no lugar do outro, a coragem de se questionar e questionar o mundo, a suspensão do julgamento antes de formular uma opinião. E assim estaremos a formar pensadores críticos e a formarmos a nós. Obrigada pela atenção. Uma questão, enquanto Sousa poderia preparar a sua apresentação. João. Boa tarde, bom dia. Uma pergunta prática que é o emparelhamento dos revisores, dos autores, é feito tendo algum critério ou é aleatório? E por outro lado, a relação entre revisor e autor é simétrica, ou seja, o autor também revê os artigos dos trabalhos do revisor e vice-versa, ou é desconexo? Aqui, os alunos, o emparelhamento é feito de forma aleatória e anónima, ou seja, eles não se conhecem, não sabem quem é que vai fazer a revisão. Aliás, logo no início do semestre, eles têm que criar uma conta Gmail fictícia para poder fazer isso. Depois, o aluno autor, numa atividade, vai ser aluno revisor na seguinte. Ou seja, eles passam pelas duas formas de atuar nesta situação. Uma vez como aluno autor, uma vez como aluno revisor. Mas tenho colegas que fazem ao mesmo tempo, o aluno é autor e também revisor. Portanto, aí já depende a adaptação de cada colega às situações.